Pessoal, bem-vindos à Semana do Empreendedor da DNA. Eu sou o Felipe, atualmente eu sou coordenador comercial para um armador brasileiro. Eu possuo uma empresa de treinamentos em Python para o mercado financeiro e é óbvio que eu vou falar de finanças aqui, dado o meu background. Eu fui fundador de uma empresa que dava aula, cursos de treinamentos de educação financeira, não só de educação financeira como investimentos, seja na renda fixa ou renda variável. Nós temos, a minha empresa tinha, porque eu não faço mais parte dela, mas ela continua tendo aulas de Excel, VBA, entre outras coisas. Eu sou formado em engenharia mecânica na UF, na Universidade Federal Fluminense, e tenho um mestrado em engenharia de produção também na mesma instituição. Minha dissertação no mestrado, ela tinha como pedra fundamental conseguir um plano para o governo federal, o governo brasileiro, implementar tanto na escola quanto no trabalho em educação financeira. O objetivo desse plano era a gente conseguir aumentar, ter uma métrica para você estudar e um plano realmente de educação para você aumentar a quantidade de investidores no Brasil. Isso, é claro, traz uma série de benefícios para o Brasil. Você, com mais investidores, você tem um dinheiro mais barato, ou seja, essas pessoas estão investindo, ou seja, estão pegando dinheiro e deixando em algum lugar, uma empresa, um banco, qualquer coisa, estão disponibilizando recursos em que outras pessoas podem pegar. Quanto mais recursos disponíveis, mais barato fica esse dinheiro e mais eficiente fica o nosso mercado financeiro, trazendo benefícios para quem pega, ou seja, para o empresário que está pegando esse dinheiro emprestado, tanto quanto para quem investe, porque tem esse retorno de volta, né? Bom, a gente está num momento maravilhoso na educação financeira no Brasil. Não importa qual é a sua pegada, o que você gosta mais de fazer, o estilo que você gosta mais de professor ou de pessoa para te ensinar, porque você tem canais hoje como Me Poupe, Primo Rico e muitos outros que falam de educação financeira, que você pode acompanhar e aprender coisas demais. Passa uma mensagem muito bacana nessa área, né? Ignorando alguns passes de mágica, não estou falando da Betina, mas tem como você sim investir, e é disso que a gente vai falar aqui, uma maneira prática para você conseguir investir o seu dinheiro, aprender a você investir o seu dinheiro, e assim você conseguir realizar os seus sonhos financeiros. Seja o seu sonho financeiro ter uma Ferrari, ou ter uma casa para sua mãe, ou ter uma mansão para você. Cada pessoa sabe definir qual o sonho financeiro que quer e que tem capacidade, ou que acha que tem capacidade de chegar. O ponto é que, não importa como você defina riqueza, que é um conceito pessoal, existe uma maneira de você chegar lá. E o legal é que, independente do livro que você leia, se hoje você quer ler um livro de finanças, qualquer um deles, Pai Rico, Pai Pobre, Investidor Inteligente do Warren Buffett, você pode escolher mais antigo, pega qualquer educador financeiro de qualquer época, existe uma maneira, só uma maneira, que todos eles concordam que é a maneira que vai levar você à sua liberdade financeira. E o legal de ter só uma maneira, e que de todos concordarem, é que não importa a fase que você está vivendo na vida, ou no mercado, ou no governo, ou o que for, existe essa maneira que vai dar 100% certo. E sabe qual é? Você investir todo mês, independente de quanto você ganha, todo mês, uma quantia e investir bem. Você todo mês investe bem, você sabe investir bem, investe bem uma quantia todos os meses, não tem como você não realizar o seu sonho, a sua meta financeira. Só vai precisar de tempo. Isso você vai ter. Quanto antes começar, melhor. Eu comecei meu primeiro investimento quando eu tinha 16 anos, em que eu comecei a empreender na área de vender algumas coisas no meu colégio, na época, consegui um dinheiro bacana e fui fazer minha previdência privada. A frustração foi qual? O que eu vou fazer? Como que eu vou investir? Perguntei pro meu pai na época. Pai, qual investimento que eu faço? Meu pai falou os dois maiores investimentos que todo mundo fala. Quais são os dois maiores investimentos que todo mundo fala? Poupança e previdência privada. Na época era isso que bombava. Ninguém falava de tesouro direto, ninguém falava de ações. Você pega mais de 15 anos para trás, era poupança e previdência privada. Eram os dois investimentos que só se falava disso. Quer investir para sua aposentadoria?
pega a previdência privada. Quer uma renda, deixar lá um tempo para render e depois você tirar, bota na poupança. Ou seja, são dois investimentos seguros que você vai conseguir ter o seu resultado. Qual foi minha frustração? Eu não sabia qual previdência privada escolher. Nem VGBL, PGBL, um monte de letra que eu não tinha nem ideia de como funcionava aquilo. Escolhi uma, tá? Me indicaram uma, escolhi. Depois de um ano, eu tinha 17 anos, né? Passou um ano, eu ganhei maravilhosos 6 centavos. 6 centavos. Eu fiquei pé da vida. Eu ganhei só 6 centavos. E 2, eu não sabia o porquê que eu ganhei 6 centavos. Ou seja, tá tudo errado. Eu pensei, cara, eu preciso dedicar um esforço meu nisso. Você pode gostar ou não de finanças, você pode gostar ou não de dinheiro. Mas uma coisa é certa, você investe tempo no seu negócio. Você investe tempo no seu trabalho. Você investe tempo na sua família. Você investe tempo no seu relacionamento. E você não investe quase nenhum tempo no seu dinheiro. É chato, talvez sim, talvez não, mas é importante, eu acho muito importante, fundamental você ter algum conhecimento em finanças. Saber alguma coisa disso é extremamente fundamental. Não estou falando que você tem que acompanhar o mercado financeiro, que você tem que saber se a Petrobras vai crescer, vai cair, se vai ser privatizada, se o dólar vai para 7,90 ou se vai para 2,15. Você não precisa exatamente saber disso, mas saber investir o seu dinheiro, saber o que fazer, como investir o seu dinheiro no final do mês, isso é crucial. E é disso que a gente vai tentar desmistificar agora. Porque muita da dificuldade das pessoas que tem algum dinheiro, que está na poupança, e fala, poxa, eu queria investir no Tesouro Direto, poxa, eu queria investir CDB, LCI, LCA, qualquer coisa, mas eu não sei o que significa, eu tenho medo. Vamos acabar com esse medo. Vamos descobrir como que funciona os investimentos. Para começar, vamos começar com renda fixa e renda variável. O básico do básico. Esquece todo o resto, você já sabe o que é isso. Esquece, vem comigo que a gente vai começar do básico. Renda fixa e renda variável. O que é cada uma e a gente vai definir em uma palavra só o que é renda fixa e uma palavra só o que é renda variável. Vamos fazer um exemplo agora, para ficar fácil isso. Imagina que eu tenho uma experiência, o background meu seja no mercado de alimentos. Eu tenha sido garçom, tenho trabalhado com inventário, saiba como é que funciona as compras, as vendas, entendo de lanchonete, entendo como é que funciona esse mercado. Abre uma possibilidade para mim, pós-crise, eu tenho 10 mil reais aqui no bolso para ficar fácil, de abrir uma loja, uma lanchonete, uma barraca no Mercedes Cortes. É um prédio ali que tem aqui no centro do Rio de Janeiro, perto das Barcas de Niterói. Eu penso, ponto bom, e tendo negócio, uma boa oportunidade, estou com dinheiro aqui, vou entrar. Entro, abro lá, DNA Foods. Abri minha barraca, começou a bombar, deu certo, trabalhei, fiz crescer o número de vendas, ficou na boca do povo, o povo tudo tá falando DNA Foods, e eu acabo prestando atenção na área e vejo que tem um novo lugar para mim. Posso abrir uma DNA Foods em Botafogo agora, uma nova barraca. Só que qual o problema? Para abrir em Botafogo, eu vou precisar de mais 10 mil reais. Eu preciso de 10 mil reais de novo. Só que eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho mais. Eu tá no meu negócio lá girando. Não tenho esse dinheiro. O que eu faço? Como é que eu posso abrir essa DNA Foods em Botafogo para abocanhar essa oportunidade? Uma das coisas que eu posso fazer é olhar meu ciclo de amizades, as pessoas que eu conheço, as pessoas próximas a mim. Eu penso, por exemplo, Denner, da DNA. É um cara que tem dinheiro, um cara que eu conheço e um cara que entende do negócio. É um cara que sabe tudo de comida, já comeu hambúrguer pra caramba, cachorro quente, sabe misturar molho, sabe de sabor, já teve padaria, já teve lanchonete, já teve um monte de coisa. O cara sabe do negócio, eu confio nele, ele é meu amigo, sei que ele é bom profissional. Eu chego, Denner, tô com uma proposta para te fazer. Eu tô com um negócio bombando aqui, né? DNA Foods está lá no centro, bombando. Eu preciso de um sócio agora para abrir lá em Botafogo, um cara que conheça do traçado lá, pra gente fazer esse negócio junto, pra gente fazer bombar junto. Só que eu preciso de 10 mil reais. Topa, 10 mil reais meio a meio, a gente divide, abre DNA Foods, Botafogo Centro. O DNA fala, top. Deu certo, metade do lucro da DNA Foods é minha, metade do lucro é do Denner. Metade do custo dos funcionários da DNA Foods eu pago, metade o Denner paga.
Metade que eu gasto com propaganda é metade que o Denner paga com propaganda. Ou seja, metade das ações da DNA Foods são minhas, metade das ações da DNA Foods são do Denner. Uma palavrinha nova, ações. Entenderam? Então, quando você pega uma ação, se eu tenho 50% de uma empresa, eu tenho 50% das ações da empresa. Nesse caso, metade das ações são minhas da DNA Foods, metade do Denner. Se você pega a Petrobras, mas como assim, Felipe? Vou pegar uma ação, vou virar sócio da Petrobras? Sim. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho, imagina um quebra-cabeça para montar a Petrobras. Um quebra-cabeça grande com várias pecinhas. Cada pecinha dessa é uma ação, com várias, milhares de pecinhas. Cada pecinha dessa é uma ação. Quando você compra uma ação da Petrobras e ela gera lucro, gera dividendo, divide-se entre os sócios. Sim, você vai ganhar a quantidade de lucro referente àquele pedacinho que você tem. Então, renda variável, galera, é isso. É você ter sócios. Ações é isso. É sociedade. Agora, qual o segredo da renda variável, então? Por que existe esse problema? Vamos supor que o Denner não saiba nada de comida. Eu tenha só minha DNA Foods no centro do Rio de Janeiro. Voltando lá, estou no centro de Rio de Janeiro, bombando minha DNA Foods. Abre a possibilidade de eu abrir em Botafogo. Só que eu não tenho ninguém que saiba do negócio, que queira tocar comigo. Eu vou nos meus amigos, sei que o Denner tá lá, tem dinheiro e tal. O Denner próprio pode virar para mim e falar: Felipe, olha só, eu vi aí o seu DNA Foods bombando, eu tô aqui com 10 mil reais, eu visto no seu negócio aí, eu boto 10 mil, você me dá metade aí da DNA, a gente abre em Botafogo e faz isso aí. Falou: não. Por que eu vou vender 10 mil da DNA para a gente abrir lá, sendo que eu arrisquei meu negócio? Eu botei 10 mil, fiz o trabalho todo, fiz crescer, fiz dar certo. 10 mil metade? Não. Ô, Denner, mas quanto você quer? 30 mil. 30 mil metade. Mas por que 30 mil, Felipe? Por quê? Porque eu quero. Vai começar uma discussão entre eu e Denner para decidir quanto que vale metade da empresa. Você pode até medir isso com métricas de fundamento, quantidade de mercado, porcentagem, margem de lucro, etc. Dá para você tentar medir tecnicamente quanto vale uma empresa. Agora, qual é o problema? O problema é que eu e ele vamos ficar discutindo o valor da metade. E isso, gente, é o mercado de ação. O segredo está em você comprar uma ação que está com preço barato, ou seja, o preço da ação está barato, mas ela vale mais do que você está pagando. Ao mesmo tempo que você tem que vender quando o preço daquela ação está cara e ela vale menos. Então, preço e valor não são a mesma coisa. Só vamos pegar a Petrobras, que todo mundo conhece. Quando tem algum problema no governo, na Petrobras, a ação despenca. Um tempo atrás, a ação despencou de R$30 para menos de R$5. 35 para 5. Gente, será que a Petrobras ficou 7 vezes menor, assim, vale 7 vezes menos? Não. Tanto é que um tempo depois foi se acertando as coisas, foi uma crise, foi voltando o valor para 20, 25, 30. Ou seja, o preço é o que as pessoas definem que é, não é o quanto em si que ela vale, que aquela empresa está valendo. Então o segredo do mercado de ações é esse: você comprar por um preço mais baixo e vender quando ela está acima do valor dela. A partir de agora, sempre que vocês ouvirem a palavrinha renda variável ou ações, vocês vão pensar em uma palavra que é sociedade. Renda variável se resume agora em sociedade. Vamos voltar agora para o nosso exemplo sem sociedade. Vamos pensar agora na minha DNA Foods. Estou lá com a minha DNA Foods, fiz dar certo, a DNA Foods no centro do Rio de Janeiro. Qual outra possibilidade que eu tenho se eu não quiser um sócio? Pegar empréstimo. Eu posso simplesmente pegar um empréstimo de 10 mil reais para abrir em Botafogo. Agora vamos pensar num caso simples que não envolva banco nem nada. Eu conheço o Denner, um cara que tem dinheiro, posso chegar: Denner, ao invés de você ser meu sócio e eu te vender por esses 10 mil que você queria, que tal você me emprestar esses 10 mil e eu te pago no final do ano que vem com 10% de juros? Denner, tá bom, eu topo. O que isso acabou de acontecer? Acabou de a gente firmar um contrato. Gente, todo empréstimo tem um contrato. Qual é o contrato que eu acabei de fazer? Olha, o Denner vai me pagar 10 mil reais, eu vou pagar ele no final do ano com juros de 10%. Repararam? Então todo empréstimo é como se fosse um contrato com uma data, ou seja, a data que vai pagar, e uns juros, que no caso 10%. Então, gente, isso é renda fixa. Renda fixa é, em uma palavra, empréstimo. Felipe, e o governo? Como é que é isso de tesouro direto?
empréstimo para o governo, gente. O governo precisa de dinheiro. Se o imposto não é suficiente, ele pode pegar emprestado com quem? Com o governo lá fora, né? Com FMI, pegar lá fora, só que qual é o problema? O dólar. O câmbio fica flutuando. O que ele pode fazer, que o governo brasileiro já fez várias vezes? Vou pegar com a minha própria população aqui. Vou pegar dinheiro emprestado com a galera que está aqui dentro do Brasil. E o que eu vou chamar disso? Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic nada mais é do que o Denner pegar esses 10 mil, ao invés de dar para mim, dá para o governo. Só que sabe qual é o mínimo que você pode emprestar para o governo, um Tesouro Selic, por exemplo? R$30. Esse é o mínimo. Ou seja, a partir de R$30 você já consegue emprestar dinheiro para o governo. Então, tudo que a gente vai falar aqui a partir de agora é renda fixa. E renda fixa é o que, gente? Empréstimo. Renda variável é sociedade e renda fixa, empréstimo. Então, empréstimo é tudo de renda fixa. Então, quando alguém fala assim, ah, Felipe, qual é o melhor investimento de renda fixa que tem? Não sei, vamos ver. Primeiro, CDB. É uma palavrinha, vamos começar a falar da sopa de letrinha. CDB é um certificado de depósito bancário. Isso importa para você? Não. O que é renda fixa, galera? Empréstimo. CDB é empréstimo para o banco. O que o banco faz com esse dinheiro? Ele pega emprestados de você e empresta para os outros. O que é poupança? Poupança é renda fixa. O que é poupança? Empréstimo para o banco. Qual a diferença, então, de um CDB para uma poupança? A poupança, o governo obriga ela, a quem investe na poupança, o banco, a emprestar para habitação, tá? Uma parte desse dinheiro. Então, o banco não tem total liberdade para emprestar esse dinheiro como ele quer. Num CDB, por exemplo, tem. Então, na verdade, essas palavras mudam para o banco. Você sempre vai estar emprestando dinheiro. O que é LCI, LCA? Letra de câmbio imobiliário, letra de câmbio agropecuário. O que é isso? Empréstimo para o banco. O que importa? Ah, Felipe, por que não é tudo CDB então? Porque o LCI, ele é obrigado, o banco é obrigado a pegar o seu dinheiro e emprestar para o setor imobiliário. O LCA para o agropecuário. Então, quem define o que tem que prestar não é o tipo de investimento, só que para você é tudo empréstimo. Ah, por que então o LCI? Qual a diferença então se é empréstimo? A diferença é que o próprio governo, ele tenta incentivar certas áreas. Então o LCI e o LCA, eles são isentos do imposto de renda. Você não vai pagar imposto sobre o lucro. A gente já vai falar disso lá para frente, estou me adiantando um pouquinho. Mas a questão é, renda fixa é empréstimo, você não tem que ter medo. Tá? Então vamos lá. Renda fixa para o governo, tesouro. Tesouro Selic, tesouro IPCA, tesouro é renda fixa, empréstimo para o governo. CDB, LCI, LCA, poupança, empréstimo para o banco. Chegamos no momento de falar da dolorosa sopa de letrinhas. Vamos falar dela. Para começar, para a gente entender a sopa de letrinha, LCI, FGC, CDB, LCI, LCA, IPCA, NTNB, um monte de sopa de letrinha que é difícil entender. Vamos começar a mastigar, vamos pegar um livrinho, anotar e entender o que o William Bonner fala depois do Borot e começa a falar de economia. Para começar, a primeira palavrinha mágica, acho que a gente não falou de renda fixa e renda variável, que a gente já pegou, você já anotou que renda fixa é empréstimo e que renda variável é sociedade. Já anotou, né? Vamos para agora a primeira palavrinha especial para desmistificar os investimentos. Vamos falar só de renda fixa, beleza? Só de renda fixa. Então a gente está falando de quê? Empréstimo, para reforçar. Primeiro, Selic. O que é Selic que o William Bonner, que o pessoal do Jornal da Globo, do SBT, que sai no jornal, o que é Selic? Que diabos é esse troço de Selic? Bom, lembra que eu falei que você pode emprestar o dinheiro para o governo? Agora, qual é a taxa de juros que o governo te paga? Bom, uma das taxas principais que o governo te paga se chama taxa básica de juros. E ele chama isso de Selic. Selic nada mais é, não importa o que significa cada letra, tá? Esquece isso. O que importa é que Selic, a partir de agora para você, vai significar a taxa básica de juros. Então, todos os outros juros, isso é uma taxa básica que significa que todos os outros juros, seja para bom ou para ruim, todos os outros juros vão ser baseados nela. Se a taxa Selic sobe, todos os outros juros sobem. Se a taxa Selic cai, todos os outros juros caem. Mas por que isso? Por que existe essa junção?
Pensa o seguinte, pensa que você tem 10 mil reais. Esses mesmos 10 mil que a gente estava trabalhando até agora. Você tem 10 mil reais. Você pode emprestar para o seu amigo Denner. Seu amigo Denner, você sabe que ele sempre pagou as contas em dia, ele é um bom pagador, ele pega dinheiro emprestado, trabalha com isso, você confia no Denner. Ele fala assim, ele está precisando do dinheiro, você fala assim, pô, Denner, eu te empresto aqui 10% ao ano. Então, você tem a possibilidade de emprestar dinheiro para o Denner e ganhar 10% em um ano, tá? E você tem esses 10 mil reais e tem seu outro amigo, amigo Mário. O Mário é um cara que você sabe que sempre atrasa as contas, é um cara que pega dinheiro emprestado a todo mundo, mas o Mário está precisando lá de 10 mil reais, só que você não sabe muito se ele vai pagar ou não, e ele também falou que só consegue te pagar 10%. Em um ano, 10% ele falou que paga. Para quem você prefere investir? Para quem você prefere emprestar esses 10 mil reais? Para o Denner, que é um bom pagador, que a chance dele pagar é muito alta, ou para o Mário, que você não tem certeza que vai pagar? Todas as pessoas conscientes vão emprestar dinheiro para o Denner e não para o Mário. Não tem como. Então, se todo mundo prefere, se a porcentagem de lucro sua, de 10% dos juros, é a mesma, você vai emprestar por mais seguros. É isso que você vai fazer. Então, pensa bem, se o governo, teoricamente o governo, é o mais seguro que você pode investir num país. Em teoria, o país sempre é mais seguro que qualquer empresa que está dentro dele. Então seria mais seguro eu emprestar o meu dinheiro para o Brasil do que para qualquer empresa dentro dele. Então, se eu vou emprestar dinheiro para o Brasil, ele me paga, exemplo, os mesmos 10%, eu prefiro emprestar para o Brasil para ele me pagar 10% em um ano do que eu emprestar para a tia Joaquina, a empresa da tia Joaquina que vende pão, que ela vai me pagar os mesmos 10% dos juros no ano. É muito mais fácil o Brasil pagar do que a tia Joaquina. Então, para eu emprestar dinheiro para a tia Joaquina tem que falar assim, olha, me empreste esses 10 mil que eu te pago no final do ano mais 20%, mais 30%. Aí já fica interessante para mim, né? Então, sempre a taxa de juros Selic, a taxa de juros que o governo vai pegar esse dinheiro emprestado para te pagar, tende a ser a mais baixa possível, que é seguro. Todas as outras têm que ser mais alta para te pegar o seu dinheiro. Agora, veja como que o Brasil é engraçado. Eu falei no início das minhas experiências com dois tipos de investimento: previdência privada e poupança. Poupança rende menos que a taxa Selic. Mas quanto menos? Depende da porcentagem que está a Selic, mas basicamente imagina que 75%, 80%, 85% da Selic. Ela sempre fica abaixo da Selic. Não importa a regra que o governo tenha usado recentemente para calcular a poupança, ela sempre fica abaixo da Selic. Ué, Felipe, mas se ela sempre fica abaixo da Selic e eu posso emprestar para a Selic e a poupança ela me rende menos e é para um banco, né? Poupança, como eu falei, empréstimo para o banco, por que eu faço poupança e não tesouro? Pois é. Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque hoje, você em qualquer corretora, banco, você consegue botar dinheiro no tesouro. Você consegue botar dinheiro no tesouro a juros, a taxa zero. Ou seja, você não vai gastar uma taxa de câmbio, de troca, de administração, de nada. Você pode simplesmente comprar tesouro Selic, ele vai te pagar Selic. Quer mais uma coisa muito legal? A Selic, ela rende por dia. Ou seja, se você botar o dinheiro hoje, suponha que hoje seja dia 10, você botando dinheiro no dia 10 hoje e tirar do dia 20, daqui a 10 dias, você vai ganhar um pouquinho da taxa Selic, porque todo dia ela rende. Agora, você bota dinheiro no dia 10 na poupança e tira no dia 20, sabe quanto que você ganhou? Zero. A poupança só rende no aniversário. O que é isso? Ou seja, se você botou dinheiro na poupança no dia 10, ela só vai te dar dinheiro, só vai te dar lucro no dia 10 do mês que vem. Se você tirar antes de completar um mês, você ganha zero. E na Selic, todo dia você ganha. Ou seja, não tem porquê você botar na poupança. Ah, mas por que as pessoas põem? Porque as pessoas não conhecem. Elas não sabem que é fácil, que é simples investir no Tesouro Direto. Você pode investir no Tesouro Direto no site do Tesouro Direto do governo. Nem precisa de envolver Itaú, Bradesco. Você pode botar uma corretora, você pode fazer o que você quiser. Você pode, no próprio site do Tesouro Direto tem como faz, tem vídeo, tem tudo lá. É muito simples você investir. Agora tem que perder o medo. E eu tô aqui para tentar te ajudar a isso. Ah, Felipe, mas eu não confio. Então pega 50 reais. Eu não falei que o mínimo é 30? Pega 50 reais, 50, que não vai te fazer falta, e
Tenta comprar um tesouro, tenta fechar lá, 50, e vê o que acontece, espera. Não precisa pegar 1.000, 2.000, quantos R$ 1.000 você tiver. Não precisa se arriscar, você tem que sentir seguro, sentir que dá pra fazer. Então pega R$ 50 e faz. E vê o que acontece com os R$ 50, depois tira um pouco, tira os 50, bota 100, tira 50, vai vendo como funciona com pouco dinheiro, só pra você ver como que funciona, que você vai ver que não tem mistério nenhum. E depois você se sente confortável. Aí sim, tira da poupança tudo e não deixa nada lá. Pra que você vai ter poupança? Não faz sentido ter poupança. Poupança só é bom pro banco, pra você não é bom. Não é. Você tem outras opções muito melhores do que a poupança. O tesouro é só uma delas. Quais são os tipos de tesouro que tem? O Selic é um. Vamos falar agora de outras letrinhas para ajudar a gente a definir as taxas de juros. Bom, a Selic é uma, que a cada mais ou menos 3 meses, o Copom, um comitê que se reúne do Brasil, de conselheiros e tudo mais, e define quanto que é a taxa. Pode ser 6%, como está hoje, 5,5%, 7%, 8%, 14%, 20%, ela vai mudando. Ah, Felipe, mas então quando eu comprei estava 7%, hoje está 6%. Eu perdi dinheiro? Não. Quando estava 7%, você estava ganhando 7%. Quando mudou para 6%, você continua ganhando, mas você ganha um pouquinho menos. Se subir para 8%, você vai começar a ganhar mais. Você sempre vai ganhar a Selic. Você não vai saber se é 10%. Vai ser a taxa que tiver no dia. Se o Copom subir, você vai ganhar mais. Se descer, vai ganhar menos. Só que ela nunca fica negativa. Então não se preocupe. O mínimo que ela já chegou na história é 6%. Então no mínimo você está ganhando 6% no ano. Ah, mas e imposto? Bom, imposto você paga sobre o lucro. Ou seja, se você botou R$ 1.000, você vai pagar uma porcentagem do lucro. Pode ser, dependendo dos investimentos que a gente fala aqui, ela varia de 20% a 15, 22,5% a 15%. Depende do quanto tempo. Muitos investimentos, se você deixar mais de 2 anos, ela rende 15%. Se deixar um pouquinho menos, ela rende não, desculpa, de imposto. Se deixar um pouquinho menos de 6 meses, 20%, 22%, 15%, depende do investimento que você vai fazer, ela varia essa tabela de imposto, isso é fácil achar, você escreve tabela de regressão de imposto de renda. Na internet você vai pegar. Mas é importante, você não precisa calcular isso, você não precisa fazer nada com isso. Ela já sai destrinchado. Assim que você pegar o tesouro e tirar o seu dinheiro, ele já faz essa conta para você. Você não precisa investir, declarar isso assim dessa forma, com todas as movimentações no seu imposto, na declaração de imposto no final do ano. Você não precisa fazer isso. Você não precisa gerar uma DARF do governo, você não precisa fazer nada disso. Simplesmente você vai clicar para botar e tirar, assim como na poupança. A diferença é que na hora de tirar, o próprio governo tira o imposto de renda com a porcentagem do lucro. Ou seja, você botou R$ 1.000. Você vai tirar 1.100, tá com 1.100 lá, você ganha o quê? R$ 100 de lucro. Você vai pegar 20%, por exemplo, desses R$ 100 de lucro e vai deixar com o governo. Você vai tirar 1.080. Ou seja, você nunca vai perder dinheiro para imposto. Não existe isso nessas rendas fixas de investimentos inteligentes que eu vou falar aqui. Não tem como você perder esse dinheiro dessa forma. Vamos falar agora do IPCA. Esquecendo de novo o que significa. Selic, Sistema Especial de Liquidação em Custódia, IPCA, Índice de Preço Consumidor Amplo, nada disso importa. Eu não gosto nem de falar o símbolo porque as pessoas costumam anotar o significado, né? Costumam anotar, costumam ver o que é e tal, e não precisa disso. IPCA é uma maneira do governo medir a inflação. O que é inflação? Lembra lá, quando você estava em 2010, 2005, 2000, que você levava uma nota de R$ 100 no mercado e voltava o carrinho cheio? E hoje você leva uma nota de R$ 100 no mercado e volta com um carrinho ali com um pedaço de carne, dois presuntos, um queijo, acabou. Não tem mais para nada. O que é isso? É inflação agindo. Ou seja, o poder de compra, o quanto que os R$ 100 comprava em 2000, hoje compra muito menos. Por quê? Porque esse dinheiro perdeu valor. E como que eu meço, como eu faço essa medição do quanto perdeu valor? É a inflação. Um exemplo, com os meus R$ 10.000. Vamos supor que eu queira uma moto bacanuda lá, toda show de bola, e ela custe R$ 10.000 para comprar essa moto show de bola zero. Se eu esperar até o final do ano para comprar, não compro hoje. Tenho esses R$ 10.000 hoje, a moto custa 10 mil. Se não vou comprar hoje, vou esperar até o final do ano. E teve uma inflação de 10% nesse período aí, até o final do ano. Eu vou chegar no final do ano, se eu não investir em nada, guardei no colchão esses 10 mil reais que eu tenho, guardei no colchão, vou chegar, vou comprar a moto agora. Final do ano, vou comprar. Só que teve 10% de inflação. Vou chegar lá e o preço da moto não vai estar mais R$ 10.000. Vai estar R$ 11.000. Entenderam? Então não consigo mais comprar. Então o seu objetivo principal de qualquer investimento que você vai ter
é vencer a inflação. Hoje a meta do governo, trabalhando com a Selic e com outras formas, é manter a inflação a 4,5%. Essa é a meta. Chega no final do ano, a inflação foi 4,5%. Essa é a meta, tá? Então você tem que ter um investimento que renda mais que isso. A poupança, para falar nela mais uma vez, já perdeu para a inflação. Como assim? Perdeu. Significa que teve um ano que você ganhou, vamos supor, 5% com a poupança e a inflação foi 7%. Ou você ganhou 10% com a poupança e a inflação foi 14%. Ou seja, o que você botou de dinheiro nessa poupança, que você podia comprar, por exemplo, você botou 10 mil reais, chegou no final do ano você tinha 10.800, não tinha os 11 mil para comprar a moto. Ou seja, você perdeu dinheiro, perdeu o poder de compra. E todo investimento tem que vencer isso como base, senão não faz sentido você investir. Então poupança, de novo, é ruim. Então você tem alguns investimentos legais, por exemplo, o Tesouro IPCA. O que você acha que o Tesouro IPCA faz? Ele rende IPCA. Se o Tesouro Selic rende a Selic, o Tesouro IPCA rende IPCA. Mas rende só IPCA, Felipe? Não. Ele rende IPCA mais uma taxa. Por exemplo, você tem Tesouro IPCA 2045. Ele vai ser o Tesouro IPCA mais 5. Por exemplo, vai estar lá, um mais 5. O que esse mais 5 significa? Ele vai render o quanto foi a inflação, ou seja, o quanto que as coisas foram ficando mais caras, mais 5%. Por que isso é legal? Porque eu garanto, eu dou certeza que eu sempre vou render mais que a inflação. Eu vou ganhar alguma porcentagem acima da inflação. Eu vou garantir que meu dinheiro vai render. Quando que é bacana investir nesse tipo de investimento? No longo prazo. Quando eu tiver um investimento que eu precise ter na minha aposentadoria. Eu posso pensar em botar todo mês no Tesouro IPCA, pensando que daqui lá em 2045, 2035, tem vários anos do Tesouro IPCA, você pode ter um dinheiro acumulado lá que você possa sacar e ele vai ter rendido bem, bacana, porque com certeza vai ter passado na inflação, porque é essa sim que rende. Todo empréstimo, toda renda fixa é um empréstimo. Todo empréstimo tem um prazo, acabei de falar, 2045, 2035, etc. E tem uma taxa. No caso, essa taxa pode ser, por exemplo, a Selic, que ela vai variar, vai ganhar mais ou menos de acordo com o governo, com a época, e tem a taxa IPCA também, que vai render a inflação mais alguma porcentagem, mais alguma coisa. Todo dia que você entrar no Tesouro, vai ter uma possibilidade diferente. Quando estava lá em 2016, mais ou menos, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, você tinha Tesouro IPCA mais 6, 7%, 8%. Hoje, com um governo mais tranquilo, com as contas mais em dia, com a crise tendo parado de piorar o Brasil, vamos botar assim, a taxa está um pouco mais baixa, está um pouco mais plana. Você não espera ela que caia muito mais, entendeu? Então você está lá no 4% e tudo mais. Ela varia dependendo da época que você investe. Mas se você está todo mês investindo, lembra que o segredo da riqueza é todo mês você investir sem tirar. Se você está todo mês investindo, você não precisa se preocupar muito com onde ela está. Por isso que eu falei que você não precisa saber se a Petrobras vai crescer, se o dela. Você tem que investir todo mês. É claro que com mais conhecimento você vai conseguir o quê? Potencializar. Saber o que é melhor você investir agora, o que é depois, etc. Mas basicamente, longo prazo, você tem que pensar, garantir você ganhar da inflação. Uma das maneiras, um investimento super seguro, é o Tesouro IPCA. Isso é um ótimo investimento para você investir. O terceiro tipo de tesouro que a gente tem, falei do Selic, falei do PCA, é o mais fácil deles, que é o pré-fixado. Como você pode imaginar, simplesmente uma taxa. Você pode pegar um tesouro com vencimento, lá tem instituto vencimento, 2021, por exemplo, pegar um tesouro 2021, pré-fixado, 10%. O que ele faz? Ele rende 10% ao ano até 2021, até a data de vencimento dele. Você pode botar lá e esperar 2021 e tirar o dinheiro. Vai render exatamente o que está lá, pré-fixado. Ou seja, não importa o PCA, não importa a Selic, não importa nada. Para que é bacana isso? Quando você quer comprar alguma coisa. Pensa se você quer financiar um carro. Você quer comprar um carro que você saiba que ele custa 20 mil reais. Você está com 15 mil hoje, eu quero comprar um carro ano que vem, eu quero trocar o carro daqui a 2 anos. Eu posso botar um pré-fixado porque eu tenho certeza, eu sei exatamente o quanto que eu vou ter daqui a 2 anos. Porque vai render quanto? 10%, 9%, 12%. Eu mesmo peguei um pré-fixado, não tesouro, peguei um empréstimo de banco, foi um LC, uma letra de câmbio, a gente pode falar isso depois.
é um empréstimo para o banco, como qualquer outro, que o banco é que faz alguma coisa com ele, é só essa diferença, mas eu emprestei dinheiro para o banco, não importa se era CDB, LCI, LCA ou LC, eu emprestei, e a taxa que o banco falou que ia me pagar era 19,25% ao ano, ou seja, quase 20%. E eu prendi ele por 5 anos, ou seja, eu mais que dobrei. Se eu botei 10 mil reais nesse investimento, daqui a 5 anos eu tiro mais de 20. Entenderam? Isso é muito bom. O que define se o pré-fixado vale mais ou menos? A gente vai chegar lá. Mas vocês entenderam que tem 3 tipos de empréstimo, né? Ou ele é atrelado ao IPCA mais alguma coisa, que é garantir a inflação. Isso é bom para quando? Para o longo prazo, porque eu quero garantir o poder de compra. Esse é o básico 1. Tem o Tesouro Selic, que é bom para quê? Para curto prazo, curtíssimo prazo. Se eu vou deixar 10, 20 dias, eu sei que o Tesouro Selic vai render alguma coisa, vai ser positivo, vou ganhar rapidinho, tiro. E tem um pré-fixado que vai fazer o quê? Vai me garantir, eu tenho certeza do quanto eu vou tirar naquele período. Todo empréstimo tem um tempo definido para eu tirar esse dinheiro. Ah, Felipe, você falou que Selic dá 10 dias, 20 dias, você pode escolher o tempo? Sim. No Tesouro Selic, é um tesouro mais fácil, tem vários outros tipos, né? Você pode ter uma data, por exemplo, o Tesouro Selic vence em 2020, só que você pode comprar ou vender esse empréstimo, ou seja, eu posso emprestar e pegar de volta todos os dias. Isso se chama liquidez. É a velocidade que eu posso tirar e botar o dinheiro. Como a poupança, você pode tirar e botar a poupança todos os dias, você tem liquidez. O problema da poupança é que só rende no dia do aniversário. O Tesouro Selic eu posso botar no dia 10, tirar no dia 20, posso botar no dia 30, tirar no dia 5, eu posso botar mais no dia 10, posso botar mais no dia 15, posso botar mais depois de 2 meses, e sempre vou ficar ou botando mais ou menos todo dia, porque ele tem liquidez. Eu posso botar e tirar todo dia, não preciso fazer conta nenhuma. Assim que eu botar para tirar o dinheiro, o próprio governo já faz um sistema continha e já entra o saldo bonitinho na sua conta. Não preciso me preocupar com DARF, com nada. Isso, galera, tesouro, matamos, fechamos tesouro direto. Pensamos até em estratégias de investimento. Se eu tenho dinheiro que eu estou separando para a aposentadoria, penso focar mais no tesouro IPCA. Se eu tenho algo que eu quero comprar, uma coisa específica, uma viagem que eu quero fazer, um planejamento, penso mais num pré-fixado, para ter garantido quanto que eu vou ter depois. Se eu quero uma coisa no curto prazo, ou um dinheiro que eu quero deixar lá esperando um custo-oportunidade, não sei direito o que eu vou fazer, boto no Tesouro Selic, que não importa quanto tempo vai ficar lá, eu vou tirar uma botando, ele sempre vai render, e vai render bem mais que a poupança. Então a gente já definiu só com o Tesouro Direto. Importância, a gente vai falar agora de outros tipos de investimentos. Para a gente fechar isso aqui, vamos falar dos investimentos de banco, ou instituição financeira, que é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. A partir de agora, você vai entender isso, esquecendo o que significa, vai anotar no caderninho como o tesouro do banco, o Tesouro Selic do banco. O CDB, ele também pode ser atrelado ao Selic, a gente vai falar, só que na iniciativa privada a gente não chama de Selic, a gente chama de CDI. Os bancos costumam usar CDI, que na prática ela é um pouquinho abaixo da Selic, ela não é exatamente a Selic. Por exemplo, se a Selic está 6%, o CDI vai estar 5,98%, 5,9%, 5,8%. Ela fica muito pertinho da Selic, mas não chega a ser Selic, porque o banco ele não usa a Selic que é do governo, ele usa um padrão de mercado privado. Então, quando você tem um CDB que rende 100%, ele usa uma porcentagem, 100% do CDI, o que ele rende? Ele rende a Selic. É isso que rende. Então, se eu vou investir num banco, que está lá a porcentagem, CDB, vocês vão ver, se você clicar em investimentos no aplicativo do celular, você vai ver. Investimentos. Tá lá, CDB. Certificado de Depósito Bancário. Importa não. O que é CDB? Renda fixa. Renda fixa é o que, galera? Empréstimo. Vou emprestar para o banco. O que ele rende? Aí vamos entender o quanto que ele rende. Vai estar lá, 100% CDI. Então, Selic. A partir de agora, você viu um CDB abaixo, menos de 100% do CDI, o que você vai fazer? Você não vai investir. Porque se tem o Tesouro Selic, para que você vai botar no CDB 80%, 86%? Onde você vai achar esses CDBs abaixo de 100%, Felipe? Pessoas compram? Compram. Principalmente onde? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa. Por que as pessoas compram, Felipe? Pelo mesmo motivo que as pessoas investem na poupança. Porque elas não conhecem. Onde eu vou investir com 120, 125, 126, 130% de CDI? Tem isso, Felipe? De maneira segura e fácil? Tem. Sabe aonde? Nos bancos menores.
Vamos falar agora de investir no Banco Inter, no Banco Sofisa, nas corretoras Isinvest, no Banco Máxima, na XP Investimentos. Todas essas corretoras você abre a conta fácil, sem ter taxa de administração, sem nada, e você acha CDBs acima de 100%. Mas, Felipe, como que eu vou investir se eu não conheço? Pô, o Banco Sofisa, Banco Inter vai quebrar, o Banco Itaú não vai, pô. O Banco Itaú eu conheço, o Banco Sofisa vai quebrar. Então, galera, o governo resolveu isso pra você. O governo resolveu isso pra você. Existe uma coisa, mais uma sopa de letrinha, caderninho, chamado FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Você pode estar no Google lá, lista do FGC, lista de bancos e instituições do FGC. Tem uma lista do próprio FGC, FGC.gov, do governo, de instituições que estão lá, que ele garante. O que é isso? O governo, ele garante, ele tem um fundo, ele tem um dinheiro que garante o seu negócio, ou seja, o seu dinheiro, se o banco quebrar. Então você botou no Sofisa. Sofisa está no FGC? Está lá no FGC. Então o banco garante em até 250 mil reais o seu investimento se o banco quebrar. De todo mundo que está lá dentro. Então eu, Felipe, tenho 100 mil reais no Sofisa. O Banco Sofisa quebrou, o governo me paga em até 3 dias úteis. Ah, o Denner também tem 250 mil lá. O governo paga em até 3 dias úteis. Ah, o João Mário tem 400 mil lá e o banco quebrou. O governo vai pagar 250 mil. Tem esse teto, 250 mil. Só que o legal é que o teto é 250 mil por instituição. Então, se eu tenho 1 milhão de reais, eu posso botar 200 mil no Sofisa, 200 mil no Inter, 200 mil no Banco Máximo e assim, indo até 1 milhão, que vou estar 100% seguro. Entenderam? Agora, por que esses bancos pequenos pagam mais? Porque eles pagam, eles precisam atrair sua atenção. O Banco Itaú tá cheio de gente já, Banco Brasil, Bradesco, tá cheio de gente já. O Banco Sofisa precisa atrair você. Qual a maneira de atrair você? Eu te pago mais. Essa é a maneira dele te atrair para você investir nesse banco. Isso é muito fácil. Você pode abrir conta no próprio Banco Sofisa, você entra lá, pela XP, você clica em CDB, renda fixa CDB, vai ter uma série de bancos lá com a porcentagem aqui, CDB, Banco Sofisa, 120% CDI, CDB, Banco Máxima, 130%. Vai ter tudo lá direitinho nas corretoras. As corretoras, elas agregam muitos desses bancos, investimentos, uma conta só na corretora, para você não ter que abrir conta em um monte de lugar. Mas não tem problema nenhum. Eu, pessoalmente, tenho mais de 8 contas abertas por aí que eu utilizo. Você não paga nada e é seguro porque se está no FGC e você está investindo menos de 50 mil reais, vale a pena, porque quem garante o Itaú é o FGC. Quem garante o Banco do Brasil é o FGC. Se o Itaú quebra, o Bradesco quebra, você não precisa nem se preocupar, porque se eles quebram, o Brasil inteiro quebra, não importa onde está seu dinheiro, pode botar no colchão, deu problema para todo mundo. Então, não se preocupa com o risco. Ah, Felipe, mas eu tenho medo. Vamos fazer o mesmo esquema do Tesouro. Pega 50 reais, pega 100 reais. No Sofisa, sabe quanto que é o mínimo do CDB 100% no Sofisa? R$1. R$1. Ah, Felipe, mas como é que eu visto lá? Você faz um TED, você faz um DOC. Ah, Felipe, mas eu pago o TED. Olha, se você paga TED, para agora. Para agora. Abre uma conta no Nubank, abre uma conta no Banco Inter, custo zero e TED ilimitado de graça. O Banco Inter, por exemplo, ele tem uma coisa que chama tarifômetro. Ele tem imagina um termômetro de rua grande, que ele mede o quanto de tarifas de TED, DOC, etc., que eles não cobram de nenhum dos seus clientes, e eles botam lá para dizer o quanto que eles economizaram do seu dinheiro. Eu estou fazendo propaganda, não ganho nada deles, mas eles são só alguns dos bancos que eu estou citando aqui, tem muitos outros, você pode procurar, vocês não pagam nada. Além de conta salário, você pode botar conta do Itaú, por exemplo, o Bradesco, Santander, etc. Conta salário, você não paga TED. Tem muitas empresas que têm acordo que você não paga TED. Você pode fazer a conta básica do Banco Central, tem conta digital que você não paga TED. Então, pagar taxa para você prestar dinheiro, fazer TED, transferir de uma conta para outra, seja sua ou de outra, esquece isso, gente. Vamos parar de deixar o banco rico, hein? Vamos parar. A única maneira boa de investir no banco é comprar a ação dele. Ser sócio do banco é maravilhoso. Agora, deixar dinheiro lá com tarifa, não esquece. Então, voltando aqui, CDB. Entenderam? CDB é empréstimo para o banco. CDI é o quê? É a Selic. Eu consigo achar mais 100%? Consigo. Aonde? Banco pequeno. Banco pequeno é seguro? É. Desde que esteja no FGC. Por quê? Porque o próprio Brasil garante. Então, é tão seguro quanto o próprio Tesouro. Olha que bacana. É simples. Aí, como é que eu invisto? Abre a conta.
Digita no Google, abrir conta, Sofisa, EasyInvest, XP, é muito simples, tem vídeo lá no próprio site, e é tão simples quanto, se você já mexe no aplicativo, já tem costume, é tão simples quanto você botar dinheiro na poupança e tirar. São 3 cliques, é muito fácil. E, Felipe, tem medo, então bota R$50, bota 100, testa, vê, sente. Para perder o medo, não adianta a gente querer insistir, tentar botar muito, que você vai ter medo. Tenta botar R$50, alguma coisa para você ver como é que funciona, ver que não tem mistério. Vamos falar de mais investimento agora. LCA e LCI. Qual é a diferença? O CDB, assim como o Tesouro, você paga um imposto de renda. Agora o LCA, o LCI, não, porque é uma maneira do governo incentivar esses setores. O setor de imobiliário, construção civil, e o setor de agropecuária, o agronegócio, né, brasileiro. Então, quando você investe em LCA, LCI, você não tem essas taxas que o governo tira do lucro seu, né? Então, é legal, porque, por exemplo, se você pegar um LCI e um LCA 100% CDI, lembrando que esquece Selic agora, renda privada é CDI, IPCA ou pré-fixado, esses dois se mantêm. Você pode pegar um LCI pré-fixado em 10%. Qual a diferença do LCI pré-fixado 10% para um tesouro direto pré-fixado 10%? Que no LCI 10% você não paga imposto de renda, no tesouro paga. Lembrando que você não vai fazer DARF, não vai fazer nada. Vai apertar um botão. A diferença é que você vai ganhar líquido já o dinheiro, 10%, você não paga imposto nenhum, você só tira o dinheiro, e no outro você vai pagar o imposto de renda automaticamente. Então, CDB, LCI, LCA são empréstimos para o banco. Qual a diferença do LC, que também é um empréstimo, para o CDB? O LC você pode prestar para a instituição financeira. Nem sempre é um banco. Sabe esses Crefisa, essas coisas que nem sempre são bancos, tem por aí, de BMG, de prestar? Vários deles são bancos também, mas outros não são. São só instituição financeira que emprestam dinheiro de crédito consignado e tal. Onde que sai esse dinheiro que eles emprestam para essa galera aposentada, etc? De nós. Nós podemos emprestar para ele. E eles pagam bem, eles pagam uma taxa boa. Por isso que eu falei, eu tenho um LC, é de uma instituição financeira, não é de um banco, que ela tá no FGC, entendeu? Tá lá, você pode ver o FGC, ela tá lá. E ela vai me pagar, de novo, esse dinheiro todo de 20%, quase 20% para fixado a um ano. Então, galera, esquece agora poupança, vamos começar a investir em renda fixa, que é muito simples, é fácil, e vamos desmistificar essa sopa de letrinha, que basta você saber que renda fixa é empréstimo, e você só tem que saber para quem você vai prestar, por qual taxa, por quanto tempo. Qualquer dúvida, você pode me procurar. Meu nome é Felipe Carvas, você pode escrever um e-mail para mim aí, felipecarvas@gmail.com, que você pode entrar em contato comigo. Valeu!